Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a parte final do nosso encontro sobre alimentos, a parte material do assunto e não a processual, porque, como a gente já viu, a parte processual a gente vai trabalhar em outra oportunidade no futuro, porque senão ia ficar muito enfadonho, vários encontros, enfim, sobre alimentos. Então, preferi dividir assim. Vamos prosseguir então com o ponto número 3. Nós vimos vários casos, não foi? Em que a gente trabalhou quem paga e quem recebe alimentos. Vamos continuar com esses casos, ainda tem alguns para tratarmos, e depois passamos às consequências do inadimplemento da pensão alimentícia e depois a gente finaliza com as espécies rapidinho, porque a gente já viu várias dessas espécies de alimentos, vocês vão ver já já. Então, no seu material, parte 3, está aí na descrição do vídeo, como sempre, você vai acompanhando os casos que a gente vai trabalhar com aquela sistemática de perguntas e respostas, a gente vai revisando e trabalhando as situações que podem ocorrer não só na prova, mas também na sua vida prática. Então vamos lá. 3.13, pessoal, essa é a numeração aí que a gente vai prosseguir hoje. A pergunta é, o pai socioafetivo pode ser obrigado a pagar alimentos? E a primeira pergunta é, o que é o pai socioafetivo? A paternidade, pessoal, ela pode advir não só de questões biológicas, de fatores biológicos, sanguíneos, né? É o tradicional, claro, pai, genitor, aquele que, enfim, tem uma relação e produz um ser humano, então ele é o pai biológico. Mas também a paternidade pode vir de uma relação socioafetiva, é o que muitas vezes acontece quando nós temos, por exemplo, a chamada adoção brasileira, por exemplo, em que, às vezes, um casal adota e ilegalmente, esta é a palavra, a adoção brasileira é ilegal, mas termina criando vínculos com aquela criança e que permanece na família durante muitos anos e cria-se, então, uma paternidade socioafetiva. Não veio do sangue, mas veio da afetividade. Nós já vimos que a afetividade é um princípio que está totalmente interligado com as relações familiares. Para alguma doutrina não se trata de um princípio, mas de um postulado. Mas esse não é um assunto para o nosso encontro, porque tratar de princípio e postulado a gente trata melhor lá em Direito Constitucional, de acordo com as lições do professor Humberto Ávila e Robert Alexi, enfim, essa galera aí que entende muito do assunto. Legal. Então, o pai socioafetivo é aquele pai que cria, é o pai que não gerou, mas criou, que deu amor, que deu atenção, enfim, e criou-se aquele pai socioafetivo. Para uma grande parte da doutrina, a pessoa, inclusive hoje em dia, pode ter até mesmo dois pais. Por que não? Um pai biológico e um pai socioafetivo. Segundo certa doutrina, isso não é qualquer problema. Essa dupla paternidade é possível. E, respondendo a nossa pergunta, agora que a gente já sabe o que é o pai socioafetivo, sim, é possível cobrar alimentos de pai socioafetivo. Pai ou mãe, né? Então, a paternidade socioafetiva, ela induz a obrigação alimentar. Por quê? Uma vez configurada a paternidade socioafetiva, está configurada a família, e a família tem que ser solidária. E pelo princípio da solidariedade, é possível cobrar alimentos. Então essa é a primeira pergunta. A próxima é, avós pagam alimentos aos netos? Em caso positivo, em qual situação? A resposta é sim, pessoal. Os avós podem pagar alimentos aos netos. Mas note, esta obrigação avoenga, ela é subsidiária e proporcional. Pessoal, isso significa que, primeiro, o alimentando, ele deve propor uma ação contra seus pais. Se não for possível o pagamento de alimentos por parte dos pais, aí sim ele pode demandar os avós. Ou seja, os avós, eles respondem por esta obrigação alimentar de maneira subsidiária, pessoal. Então, eu não posso demandar já diretamente os avós sem ter uma comprovação que meus pais não podem me pagar alimentos. E outra coisa, ela é proporcional, ou seja, se eu demando um dos avós, os outros avós podem ser chamados para integrar a lide, não só pelo avô ou avó demandado, mas também por mim mesmo, nosso exemplo aqui, o alimentando, que está pedindo alimentos. O STJ, pessoal, ele entende que é um caso de litisconsórcio passivo necessário neste caso. Necessário. Particularmente discordo.
particularmente, acredito que seja facultativo. Porque o alimentando, no nosso exemplo, eu posso escolher se eu vou demandar contra um avô, outra avó, enfim. Ou não. Eu não preciso, não tenho a necessidade, pelo menos a meu ver, tá, pessoal? A meu ver, aqui colocando esse parênteses bem grande, de demandar contra todos os avós. No entanto, o STJ, repito, entende ser caso de litisconsórcio necessário. Legal? Então, a gente viu isso aí. E outra coisa, é possível também demandar os avós quando, por exemplo, eu quero R$1.000 de alimentos, mas meu pai, que eu estou demandando, ele só pode pagar R$500. Os outros 500, eu posso demandar dos meus avós? Pai do meu pai? Podem. Então, ela também pode ser complementar. Certo, pessoal? Mas sempre de maneira subsidiária. Isso é importante. Fechou? Vamos para a próxima. A guarda e a tutela. Você vai acompanhando 3.15. A guarda e a tutela ensejam obrigação alimentar? A resposta é sim, pessoal. A guarda e a tutela são modalidades de reinserção da criança e do adolescente em família substituta, ao lado da adoção. E a guarda e a tutela, apesar de ter diferenças entre esses institutos, como por exemplo, a mais importante, na guarda não há perda do poder familiar, na tutela há. Mas não importa, para alimentos, em ambas as situações, nós teremos a possibilidade de cobrar alimentos, não só do guardião, como também do tutor. Fechou? Essa é bem tranquila, não tem como errar. 3.16, pessoal. Vamos seguindo neste ritmo que a gente vai chegar ao final desse encontro, não tenho dúvida. 3.16 é o seguinte: irmãos podem pagar alimentos uns aos outros? Sim, pessoal. A resposta, mais uma vez, é sim, pode. E de maneira subsidiária. Assim como a obrigação avoenga, esta obrigação entre irmãos também é subsidiária. Legal? Então, primeiro, eu demando os pais e os avós. Depois é que eu vou para os colaterais. E o Código Civil, pessoal, ele limita os alimentos entre os colaterais até o segundo grau, ou seja, até os irmãos. Até os irmãos. No encontro passado, não sei se foi claro, eu até corrigi, coloquei uma erratazinha na edição pelo próprio YouTube, deixando claro que a obrigação alimentar entre colaterais só vai até o segundo grau. Do terceiro grau em diante, não há obrigação alimentar. Então, por exemplo, tio não precisa pagar alimentos a sobrinho. Primos não precisam pagar alimentos entre si. O que, na opinião da doutrina majoritária, pessoal, é um absurdo. É um absurdo. Por quê? Porque tios e primos, eles fazem parte da linha sucessória das pessoas. Ou seja, no final das contas, eles podem vir a ser beneficiários da sucessão daquele que faleceu. Ou seja, para a grande parte da doutrina, isso aqui é um bônus, mas ele não vai ter o ônus de ajudar essa pessoa quando ele mais necessita. Ou seja, para essa galera, os tios e primos, é melhor que ele morra, porque você pode ser sucessor, do que ajudar. Veja que absurdo. O Código Civil andou mal aí, segundo grande parte da doutrina. Pessoal, legal? Muito bem. Então, essa crítica fica aí, eu fiz no encontro passado, volto a fazer de maneira mais clara agora. Legal? Vamos para 3.17, pessoal. 3.17. Parentes afins. Agora não é mais sanguíneos, é por afinidade. É o genro, a nora, sogro, sogra, enfim, por afinidade. Pagam alimentos entre si? A resposta agora é não. Pessoal, o Código Civil não trouxe essa obrigação alimentar entre parentes afins. Então, por exemplo, minha sogra, minha querida sogra, ela não tem a obrigação de me pagar alimentos. Não tem. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas não tem, pessoal. No entanto, essa é a regra geral. No entanto, o tribunal, pesquisei, e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem um precedente, pessoal. Realmente eu não anotei o número, mas apenas a título de curiosidade, porque a regra geral você vai marcar na sua prova que não tem obrigação alimentar. Mas o Tribunal de Santa Catarina, a título de exceção, concedeu alimentos entre afins. No caso concreto, se me vem à mente, se minha memória não está me traindo, era o caso do padrasto e a enteada. Então, segundo o tribunal, viram que a enteada, ela dependia do cara. O padrasto, ele simplesmente mantia a menina, dava viagens, ia para a Disney, etc., enfim, pagava os cursos, etc., etc. E no fim, ela requereu alimentos dele e o tribunal deu. Bom, foi uma decisão curiosa e que merece ser trazida aqui apenas a título de
Curiosidade. Então a regra geral é que não tem obrigação alimentar de parentes afins. Fechou? Vamos para a próxima. 3.18 para fecharmos esse tópico de quem dá e quem recebe alimentos. Lembrando, para dar e receber alimentos é preciso comprovar o quê? Necessidade de quem pede, capacidade de quem dá. Esse é o binômio que é a lei, digamos assim, que regulamenta os alimentos. Vamos para o 3.18. O alimentando indigno perde seu direito de receber alimentos. Então vamos supor que o alimentando, vamos supor, eu atente contra a vida do meu pai que está me pagando alimentos. Meu pai pode dizer, peraí, não vou pagar mais alimentos para você não, você tentou me matar. Será que ele tem razão? A resposta é sim, pessoal, seria absurdo, né? Seria absurdo que eu, que estou recebendo alimentos, atentasse contra a vida do meu pai e ele ainda tivesse que pagar alimentos para mim. Olha só que coisa injusta. Então, o Código Civil, pessoal, no seu artigo 1708, ele traz lá o rol dos casos de indignidade. Esses são os casos que vão ser utilizados para esta interpretação do que nós estamos falando agora. O alimentando indigno, ou seja, nos termos do artigo 1708 do Código Civil, ele perde o direito a alimentos. No entanto, há decisões que não são assim tão, assim, digamos, 2 mais 2 é igual a 4, digamos assim. Você é indigno, perde os alimentos. Não. Em certos casos, pessoal, há uma minoração, a depender do caso, por exemplo, há uma minoração dos alimentos e não uma exoneração. Pessoal, legal? Tranquilo? Tá de boa? Vamos embora. Então, fechamos. Eu acho que foram vários casos. A gente viu muitos casos, né? Muitos casos de quem dá e quem recebe. Vamos embora. Ponto número 4. Você vai acompanhando aí no seu material. Ponto número 4 é o seguinte: o descumprimento da obrigação alimentar. O que é que pode acontecer? Aqui são alguns exemplos do que pode acontecer, pessoal. Evidentemente que no processo de execução de alimentos, nós poderíamos tratar de maneira detalhada, mas não é o objeto do nosso encontro. Vamos tratar aqui apenas das possibilidades que de maneira geral, que podem acontecer quando o devedor de alimentos, ele não paga os alimentos. Primeira hipótese, e essa aqui, já começa logo de largada, com uma novidade 2015, mês passado. Mês passado, pessoal, estamos aqui em dezembro, né, começo de dezembro, e mês passado, novembro de 2015, já teve uma decisão interessantíssima, a meu ver, acertadíssima, que foi o STJ no RESP, anote aí, RESP, esse é importante, esse vai cair, certeza, RESP 1.533.206, neste RESP, pessoal, faltou até eu ver aqui qual foi o estado, depois eu vejo, mas o número é esse. Bom, foi o que ele disse, é possível inscrever o nome do devedor de alimentos em cadastros de proteção ao crédito, Serasa, SPC, por exemplo. Olha que beleza, você vai lá e insere o nome do cara no Serasa. Isso tem uma força, pessoal. Se brincar, é mais forte do que a prisão. Se brincar, viu? Porque tem gente que quando pesa no bolso, imagina um cara aí, um empresário, que não consegue ter crédito no banco, na praça. E aí ele fica desesperado. É desesperador, acredite. Então o STJ já permite esta inscrição do nome do devedor no Serasa. Agora, veja, essas obrigações alimentares, elas correm em segredo de justiça, pessoal, certo? Então, para não haver uma quebra desse segredo de justiça, lá na inscrição no Serasa, não deve constar detalhes, hein? Deve só colocar lá o nome da pessoa, o devedor, e informações muito singelas, simples. Não pode dar detalhes do caso, senão teríamos um problema, já que nós temos segredo de justiça nesse caso. Fechou? Então essa é a primeira novidade grande. Vai cair em prova, não tenho dúvidas, não tenho a menor dúvida disso. 4.2, pessoal. É possível suspender o direito de visitas daquele que está inadimplente com a obrigação alimentar? A resposta é nunca. Jamais, pessoal, jamais. Por quê? Porque isso seria punir o alimentando duplamente. O direito de visitas, pessoal, não é um direito de quem visita, é um direito do visitado. É daquele que recebe a visita. Então veja, se o pai, por exemplo, ele está inadimplente com os seus alimentos, ele já está mal, hein? Já está mal na fita. E aí você proibir que ele visite o seu filho, o filho vai ter duplo prejuízo, financeiro e emocional. Olha só, então a resposta é não.
O direito de visitas não pode ser cancelado ou suspenso em virtude do inadimplemento da pensão alimentícia. Fechou? E essa é a justificativa, para evitar este dano emocional normalmente, à criança ou adolescente. E aqui aplica-se aquele princípio da proteção integral, né, que nós vimos no ECA, artigo 100 do ECA. Fechou? Vamos embora para o próximo. 4.3, pessoal. É possível executar bem de família para pagamento de pensão alimentícia? Essa é muito boa. Outra novidade de 2015. Aqui temos novidade, pessoal. A resposta é sim. Nós temos lá a Lei 8.009 de 90, que tem o rol de bem de família, que trata do bem de família legal, e ele tem um rol lá, no seu artigo 3º, das exceções, ou seja, hipóteses em que o bem de família legal ele pode vir a ser penhorado. E dentre dessas hipóteses, aí tem pagamento de imposto, enfim, obrigações trabalhistas referente ao imóvel, de empregados, né? Enfim, quando a pessoa pega um empréstimo do banco para construir a casa, essa casa pode ser penhorada. Enfim, até a obrigação do fiador em contrato de locação, que é constitucional segundo o Supremo. Aliás, eu acho um absurdo, mas tudo bem. Enfim, uma dessas hipóteses, inciso 3. Inciso 3 é o seguinte: o credor de pensão alimentícia pode pedir a penhora do bem de família do devedor. Pode, não pode? Até aí, beleza. Agora, em 2015 houve uma alteração nesse inciso. Você confira lá, eu até coloquei no seu material. Olha só como está escrito esse inciso. Pelo credor de pensão alimentícia, e aí o caput é aquele que a gente já viu, o devedor de pensão alimentícia, ele pode ter seu bem de família penhorado pelo credor de pensão alimentícia. Agora vem, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que, com o devedor, integre união estável conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Ou seja, a lei agora foi muito mais clara, muito mais específica, protege a ameação daquele que não tem nada a ver. Porque, veja, vamos supor que eu case com alguém, com uma pessoa, com uma mulher, que paga pensão alimentícia. Fechou? A gente compra um imóvel. Tranquilo? Aí ela para de pagar a pensão alimentícia. O que é que o filho dela, que não é meu filho, vai fazer? Ajuizar uma ação para cobrar os alimentos. Fechou? Tudo bem. O que é que ele vai pedir? Penhora da casa dela. Só que a casa dela, eu tenho uma ameação. Eu iria ficar a ver navios. Pessoal, se fosse penhorada essa casa, eu perdia. Agora não. Pelo menos agora ficou claro na lei, se a jurisprudência já tinha aplicado isso, por uma questão de justiça, agora a lei está clara como água. Ou seja, a ameação daquele que não tem nada a ver com a história do Brasil fica protegida. O devedor de alimentos é que pague sozinho. Tranquilo? Então essa novidade vai cair na sua prova, tenho certeza. Na nossa prova, né? Na nossa prova. 4.4, pessoal, vamos fechar aqui, já estamos em 18 minutos, mas está quase acabando para a gente fechar alimentos. É possível pedir a prisão civil do devedor de alimentos? Você sabe que sim. Essa é clássica, né? Essa a gente vê, nossa, é jogador de futebol preso, é cantor, é ex-BBB, todo mundo aí pode estar sujeito à prisão civil por alimentos, pessoal. Pode estar sujeito a isso aí. Então é possível sim. A prisão de alimentos é a única hipótese de prisão civil, a prisão por dívida de alimentos, é a única hipótese prevista na Constituição. Na verdade não, né? A única hipótese que é possível haver a prisão civil, porque a prisão por depositário infiel, ela é prevista na Constituição, mas não pode ser exercida pelo Pacto de São José da Costa Rica, que tem status supralegal e que impede que qualquer lei regulamente a matéria, porque qualquer lei que vier a regulamentar essa matéria vai colidir com o Pacto de São José da Costa Rica, que tem status supralegal. Então, resumindo a história, o único caso de prisão civil no Brasil hoje é a prisão do devedor de alimentos. E essa prisão, pessoal, ela só pode ser requerida pelo prazo de até 3 meses, olha o prazo, até 3 meses, esse é a doutrina majoritária, até 3 meses, pelas 3 últimas parcelas inadimplidas. Estas 3 últimas parcelas, pessoal,
eles compreendem o que se chama de alimentos atuais. Alimentos atuais, ou alimentos futuros, na verdade. Alimentos futuros. São essas três parcelas que antecedem o adimplemento. O inadimplemento, perdão. Ou seja, o inadimplemento das três últimas parcelas. Só posso pedir prisão pelo inadimplemento das três últimas parcelas. E por que isso? Isso aqui é a consagração do princípio da boa-fé objetiva, duty to mitigate the own loss. Porque senão, meu amigo, olha só o que o malandro do alimentando iria fazer para botar pressão no pai. Deixa acumular. Acumula aí 1 ano de pensão alimentícia e depois eu executo e peço a prisão. Ou seja, seria um ato atentatório à boa-fé. Então, a lei e a própria jurisprudência diz que só pode pedir a pensão alimentícia das três últimas parcelas, porque aí beleza. Se ele pagar, sai da prisão. E outra coisa, se ficar se vencendo durante a prisão, é possível pedir de novo a prisão. Mas veja, não é a prisão para as mesmas parcelas inadimplidas. É uma nova prisão pelas parcelas que não foram pagas durante a prisão. Deu para ficar claro? Então, a cada vez que há um inadimplemento de 3, eu posso pedir uma nova prisão. Não há qualquer problema nisso. Fechou? Então, é possível, sim, pedir a prisão civil do devedor de alimentos, pessoal. Essa é clássica, todo mundo sabe. Fechou. Agora, vamos terminar nosso encontro com as espécies de alimentos, pessoal. Então, vamos lá. Número 5, 5.1. Quanto à natureza, pessoal, os alimentos podem ser civis ou necessários. A gente já viu isso no encontro 2, salvo engano. Os alimentos civis é a regra geral. São os alimentos que compreendem tudo aquilo que as pessoas devem ter para ter uma vida digna. Educação, vestuário, alimentação em sentido estrito, educação, enfim, lazer, como a gente já disse, etc. Então, ele compreende uma gama de bens muito maior do que os alimentos necessários, que compreendem apenas o mínimo existencial para a pessoa sobreviver. Então, a gente já viu que, em caso de culpa do cônjuge, do ex-cônjuge, na verdade, do companheiro, os alimentos civis podem ser transmudados para necessários. Não concordo muito com isso, é verdade, não gosto muito de discutir culpa. Para mim, a culpa deveria ser abolida do sistema. A culpa não deveria ser discutida em relações familiares, não mais. Mas a lei está aí, é para ser cumprida, é para ser estudada, então é isso. Se você é culpado, meu amigo, os seus alimentos podem ser transmudados de civis para necessários. Quanto à origem 5.2, acompanha aí. Os alimentos podem ser legais, e aí decorrem da lei e das relações familiares, e é tudo aquilo que a gente já viu até agora. Todas aquelas situações que a gente já viu, eles se enquadram em alimentos legais, pessoal, tem origem legal, decorrem do parentesco, das relações familiares. Mas os alimentos também podem ser voluntários, ou seja, decorrentes de um ato de liberalidade das pessoas. Eu, por exemplo, se eu achar que alguém merece ser sustentada por mim, ou merece uma ajuda financeira, enfim, eu posso pagar pensão alimentícia, digamos assim, por pura e livre vontade. Assim, simplesmente, e neste caso, pessoal, nós teremos a chamada doação por subvenção periódica. Está lá no capítulo de doação. Veja lá, um dos artigos do Código Civil fala dela. Doação por subvenção periódica. É justamente alimentos voluntários em vida. Porque se for pós-morte, nós temos o legado. É possível? É possível. Então, alimentos voluntários eles podem ser originados de ato intervivos ou causa-mortes. Não tem qualquer problema nisso. E, finalmente, ainda quanto à origem, os alimentos podem ser ressarcitórios, pessoal, ou seja, decorrem de responsabilidade civil. Então, eu, por exemplo, eu atropelo alguém e aí essa pessoa ele perde a perna, por exemplo, meu Deus, Deus me livre, mas pode acontecer com qualquer um. Então, essa pessoa não vai poder mais trabalhar. Se ela não pode mais trabalhar, ela vai receber alimentos. Esses alimentos serão ressarcitórios, vão decorrer de responsabilidade civil. Isso está no artigo 948 e 949 do Código Civil. Dê uma olhada lá. Fechou? Então pronto. 5.3. Quanto ao momento da concessão, essa é muito boa. Eles podem ser provisórios, provisionais ou definitivos. Os provisórios, pessoal, eles são concedidos em tutela antecipada. Essa é a verdade. E neste caso, há uma prova pré-constituída da paternidade. Se há esta prova, o juiz já pode dar aquela tutela antecipada. E os alimentos aqui serão chamados de provisórios, pessoal. Eles não se confundem. Cuidado com os provisionais. E neste caso, a mãe, no nosso exemplo, ela não teria a prova pré-constituída da paternidade.
ela teria apenas indícios, como por exemplo um e-mail, uma carta de amor, um bilhete, enfim, indícios de que houve uma relação amorosa e que gerou a prole, melhor dizendo. Então, neste caso, os alimentos serão provisionais. A primeira diferença é essa. Os provisórios têm prova pré-constituída, os provisionais não. E outra diferença, olha, essa diferença é muito boa, essa é muito boa. Os provisórios são devidos assim como a regra geral desde a citação. Desde a citação, esta é a regra geral. Esta regra geral ela possui duas exceções. Uma delas é justamente os alimentos provisionais, que são devidos não desde a citação, mas desde o despacho da inicial. Olha a diferença, sutil, mas importante. Sutil, mas importante porque às vezes a citação ela ocorre muito depois. Olha só. E a outra exceção, pessoal, perdão, diz respeito aos alimentos gravídicos. A gente já viu isso. Os alimentos gravídicos, eles se referem aos alimentos devidos ao nascituro, à mãe do nascituro, para que ela tenha uma gravidez saudável. Esses alimentos, pessoal, são devidos não desde a citação, mas desde a concepção. Então, essas são as duas exceções à regra geral. Fechou? Muito bem. Os alimentos também podem ser definitivos e aqueles são concedidos em sentença, pessoal, cognição exauriente. Normalmente, os alimentos são concedidos por prazo indeterminado. No entanto, eles podem ser, como a gente já viu, transitórios. Transitórios, no caso, que eu tenho, por exemplo, 2 ex-cônjuges jovens e saudáveis. Os alimentos transitórios, a gente já viu, são concedidos por um período de tempo para que aquele alimentando, ele possa se sustentar durante aquele tempo e se reintroduzir no mercado de trabalho e para passar a se sustentar. Tranquilo? Legal? Então, pronto. Aliás, eu falei que era por tempo indeterminado a regra, sim. Mas, no caso de menor, vai até os 18 anos, a gente já viu isso. Mas se ele estudar, pode ir até os 25 e pode passar de 25 se houver, no caso concreto, situações que permitam que o juiz conceda alimentos. Vamos supor, já vi um caso interessante que a pessoa estava fazendo mestrado e fazendo um mestrado depois dos 25 anos, prosseguindo os seus estudos, o juiz concedeu alimentos nesse caso também. Então não precisa ser doença ou um fato mais grave. Fechou? Mas no caso concreto, o alimentando vai ter que provar que precisa ainda de alimentos. Legal? Finalmente, para a gente fechar nosso encontro, os alimentos também podem ser classificados em atuais ou pretéritos. Pretéritos é tudo aquilo que se venceu além dos 3 meses passados. Vou mudar aqui para ver se fica mais claro. Os atuais são aqueles que se venceram nas 3 últimas parcelas. São as 3 últimas parcelas que se venceram. Eles são chamados de alimentos atuais. São os que permitem o pedido de prisão. Só são eles, esses 3, a gente já viu. Em respeito ao quê? Ao duty to mitigate the own loss. Fechou? Então, para trás dessas 3 últimas parcelas que se venceram, para trás, são os alimentos pretéritos. E aqui a cobrança não precisa seguir aquele rito especial da execução de alimentos. Pode haver, segundo a ministra Nancy Andrighi, o cumprimento de sentença normal, dívida de valor. Fechou? Então, tem essa classificação. Alimentos atuais são as 3 últimas parcelas. As 3 últimas. E para trás disso, são os alimentos pretéritos. Gente, acredito que nós fechamos as classificações, alimentos em geral, a gente viu muitos casos, direito material aí, eu acho que a gente revisou bem. Espero que tenham gostado. Nos encontramos no próximo. Vamos tratar de outros temas, direito constitucional, enfim. Estou preparando aí outros temas para vocês. Espero que gostem e muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau, pessoal.